Antes de qualquer coisa, um recado direto. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em ciência do treinamento, fisiologia humana e aplicado ao ciclismo do mundo real. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a evoluir de verdade, apoia o canal e compartilha com quem treina com você. Informação certa muda resultado, e é isso que sustenta a produção diária de vídeos nesse nível. Agora vamos ao ponto, porque força e condicionamento geral para ciclistas é um dos temas mais negligenciados e, ao mesmo tempo, um dos que mais impactam desempenho real. A maioria dos ciclistas treina apenas o que aparece no pedal, mas ignora tudo o que sustenta esse movimento. O resultado é previsível: perda de potência ao longo da prova, dor recorrente, estagnação, dificuldade em repetir esforços e sensação constante de fragilidade física. Força e condicionamento geral não servem para transformar ciclista em fisiculturista. Servem para criar um corpo capaz de sustentar carga, transmitir força ao pedal, resistir à fadiga e manter eficiência mecânica sob estresse. Sem isso, todo o treino na bike fica limitado. Você até melhora um pouco, mas bate no teto rápido. O primeiro erro grave é achar que força para ciclista é só perna. Isso é pensamento raso. O ciclismo é um esporte de cadeia cinética completa. A força começa no pé, passa pelo tornozelo, joelho, quadril, tronco e termina no tronco superior, estabilizando o sistema. Quando um elo falha, a força se perde. Você produz força, mas não transfere, e potência sem transferência não vira velocidade. O condicionamento geral entra exatamente aí. Ele cria estabilidade articular, controle neuromuscular e resistência estrutural. Um ciclista condicionado consegue manter postura eficiente por horas, consegue aplicar força de forma consistente e consegue repetir esforço sem colapsar mecanicamente. Agora vamos falar de força de verdade. Força relevante para o ciclismo é força máxima e força relativa. Força máxima aumenta o teto do sistema. Quanto maior sua força máxima, menor é o custo relativo de cada pedalada. Isso significa que para produzir a mesma potência, você usa uma fração menor da sua capacidade. O resultado é menos fadiga e mais resistência ao longo da prova. Ciclistas que fogem da força máxima normalmente são os que mais sofrem em provas duras. Eles até têm resistência, mas cada arrancada custa caro demais. O sistema entra em colapso cedo. Força máxima bem treinada não te deixa lento, te deixa econômico. Outro ponto essencial é a força excêntrica e isométrica. O ciclismo não é só empurrar. Existe controle de carga, absorção de impacto, estabilização em descidas, sprints e subidas íngremes. Sem força excêntrica adequada, o músculo fadiga rápido e o risco de lesão sobe. Sem força isométrica, o core falha, a postura degrada e a pedalada perde eficiência. Agora entra o condicionamento geral, que quase ninguém respeita. Condicionamento geral é a capacidade do corpo de tolerar estresse físico global. Isso inclui resistência muscular localizada, capacidade cardiorrespiratória complementar, mobilidade funcional e coordenação. Ciclistas que ignoram isso ficam bons em pedalar, mas ruins em tudo o resto. Basta um estímulo diferente para o corpo quebrar. Outro erro clássico é achar que força e condicionamento só servem na pré-temporada. Isso é falso. O que muda ao longo do ano é o foco, não a presença. Em alguns períodos, você constrói força, em outros, você mantém. Abandonar completamente força durante a temporada é uma das principais causas de perda de potência progressiva. Agora vamos falar de quando fazer força e condicionamento. O momento ideal para desenvolver força máxima é quando o volume específico da bike ainda não é extremo. Fases de base e pré-competitivas são ideais. Já o condicionamento geral deve existir o ano inteiro, com ajustes de volume e intensidade. Ele é o seguro do sistema. Outro ponto crítico é a integração com o treino de bike. Força mal colocada atrapalha. Força bem colocada potencializa. Treinar força pesada em dias errados, sem recuperação adequada, só gera fadiga residual. A lógica é simples. Força precisa conversar com o ciclismo, não competir com ele. E aqui vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Força e condicionamento não funcionam se você não come o suficiente. Músculo não se mantém com déficit crônico. Energia baixa reduz a adaptação, aumenta risco de lesão e destrói o progresso.
Medo de comer é medo de evoluir. Outro fator decisivo é a progressão. Fazer sempre os mesmos exercícios com as mesmas cargas não gera adaptação. O corpo precisa de sobrecarga progressiva. Isso não significa treinar pesado todo dia, significa treinar com lógica. Ciclistas que fazem força sem progressão só gastam tempo. Também é preciso falar de mobilidade e estabilidade. Força sem mobilidade cria rigidez disfuncional. Mobilidade sem força cria instabilidade. O equilíbrio entre os dois é o que permite a aplicação eficiente de força ao pedal. Quadril móvel e estável, tornozelo funcional, tronco forte e controlado. Isso é base de performance. Outro ponto negligenciado é a prevenção de lesões. A maioria das lesões no ciclismo não acontece por trauma, acontece por sobrecarga repetitiva em estruturas fracas. Força e condicionamento geral reduzem drasticamente esse risco. Menos lesão significa mais consistência. Mais consistência significa mais evolução. Agora a parte final, direta e sem romantização. Se você quer ser um ciclista completo, forte, resistente e competitivo, precisa parar de tratar força e condicionamento como opcional. Eles são parte do treinamento, não complemento. O motor se desenvolve na bike, mas o corpo precisa estar preparado para sustentar esse motor sob pressão. Ciclistas que investem em força e condicionamento geral sobem menos rápido no curto prazo, mas disparam no médio e longo prazo. Ciclistas que ignoram isso até evoluem rápido, mas estagnam, quebram ou se lesionam. Se você quer parar de sofrer, parar de perder potência no final da prova e começar a competir com consistência, o caminho é claro. Corpo forte sustenta motor forte. No ciclismo do mundo real, força e condicionamento não são luxo, são pré-requisito para evoluir de verdade. Existe ainda um ponto que quase ninguém aborda quando fala de força e condicionamento geral para ciclistas: a transferência real dessa força para a pedalada sob fadiga. Treinar força não serve para você ser forte no início do treino, serve para você continuar forte quando o corpo está cansado, quando a prova já passou do ponto confortável e quando a técnica começa a degradar. É aí que a força aparece ou desaparece. A maioria dos ciclistas até faz força em algum momento, mas não treina a capacidade de expressar essa força depois de horas de esforço. Isso cria uma falsa sensação de preparo. Você se sente forte na academia, mas na prova a força não aparece. O problema não é falta de força, é falta de condicionamento para usar essa força no contexto específico do ciclismo. É por isso que força precisa caminhar junto com resistência muscular localizada e com o treino específico na bike. Outro erro comum é separar demais força e ciclismo, como se fossem mundos distintos. Força bem feita melhora a eficiência de pedalada, reduz custo energético por watt produzido e melhora a economia de movimento. Quando o corpo está forte e condicionado, cada pedalada custa menos. Menos custo significa mais resistência, mais capacidade de responder a ataques e mais controle no final da prova. Também é preciso falar da assimetria de força. Quase todo ciclista tem desequilíbrios entre lados do corpo, entre cadeia anterior e posterior, entre estabilizadores profundos e musculatura superficial. Ignorar isso é aceitar perda de eficiência e risco de lesão. O condicionamento geral serve exatamente para corrigir essas assimetrias silenciosas que a bike sozinha não resolve. Outro ponto crítico é o papel da força no controle da fadiga neuromuscular. Quanto mais forte você é, menor é o percentual da sua força máxima exigido a cada pedalada. Isso reduz a taxa de fadiga neural. Em termos simples, você cansa mais devagar, não porque tem mais vontade, mas porque o sistema trabalha em zona mais econômica. Agora vamos falar de um erro grave que destrói o progresso de muita gente: treinar força sem respeitar recuperação. Força gera microlesões musculares e estresse neural. Sem recuperação adequada, o corpo entra em estado catabólico. O resultado é sensação de perna pesada, perda de potência e queda de rendimento na bike. Força só funciona quando existe descanso estratégico. Outro ponto pouco discutido é a frequência mínima necessária para manter força. Muitos ciclistas abandonam totalmente a força durante a temporada, achando que 2 ou 3 sessões no início do ano resolvem. Não resolvem.
Força é uma capacidade que se perde rápido. Uma sessão bem feita por semana, mesmo em período competitivo, é suficiente para a manutenção. Abandonar completamente é escolher perder potência. Também é importante entender que condicionamento geral não é circuito aleatório feito até a exaustão. Condicionamento geral é planejamento de estímulos que aumentam tolerância ao esforço global sem interferir negativamente na bike. Exercícios mal escolhidos, volumes exagerados e intensidades erradas só geram fadiga extra. O condicionamento precisa servir ao ciclismo, não competir com ele. Outro erro clássico é achar que quanto mais cansado você sai do treino de força, melhor ele foi. Isso é mentalidade antiga. O objetivo da força para ciclista é adaptação, não exaustão. Se todo treino de força te deixa destruído, algo está errado na dosagem. Agora vem a parte que separa quem evolui de quem patina. Periodização. Força e condicionamento geral precisam evoluir ao longo do ano. Fases de construção, fases de manutenção, fases de redução estratégica. Quem treina força sempre do mesmo jeito não evolui e ainda atrapalha o ciclismo. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita com clareza. Força e condicionamento geral não roubam tempo do ciclismo, eles devolvem desempenho. Ciclistas fortes se recuperam melhor, suportam mais carga, se lesionam menos e conseguem treinar com mais qualidade ao longo do ano. Se você quer ser apenas alguém que pedala, pode ignorar isso. Se você quer ser um ciclista resistente, potente e consistente, precisa assumir que o corpo inteiro entra na conta. No ciclismo do mundo real, não vence quem só tem motor. Vence quem tem estrutura para sustentar esse motor sob pressão, semana após semana, prova após prova.